Essa é uma história real. Eu não devia contar isso. Mas foi um familiar meu quem viveu, e até hoje, ele não fala sobre o que aconteceu. Quando ela me contou, tremia tanto que mal conseguia segurar o copo de água. Disse que o que viu ainda olha de volta para ela. E me fez prometer uma coisa: não dizer o nome dela, e nunca olhar para um espelho depois da meia-noite. O que começou com uma velha superstição nordestina terminou com algo que a ciência não explica. Então, antes de continuar, apaga as luzes. E presta atenção. Porque depois que você ouvir isso, vai pensar duas vezes antes de encarar o próprio reflexo. Minha avó sempre cobria os espelhos da casa quando o céu começava a tingir de vermelho por trás da serra. Era uma daquelas coisas que ninguém questionava, mesmo quando já não fazia sentido. Costumes. Coisas dos antigos, dizia ela. Mas eu quis entender. Eu precisei entender. E agora, daria qualquer coisa para poder esquecer o que vi. A casa onde cresci era de barro batido, encoberta com cal branca e coberta por telhas que rangiam ao menor vento. Ficava no alto de uma ladeira em São Jerônimo do Sertão, um povoado pequeno perdido entre os matos secos do interior do Ceará. A luz era de candeeiro, a água vinha do pote de barro e o rádio só pegava rádio de Crateús quando o tempo estava bom. Minha mãe me deixou com a avó quando eu tinha 8 anos. Ela queria fazer a vida em São Paulo. Prometeu voltar, mas nunca voltou. Às vezes mandava dinheiro por alguém do ônibus, mas telefonema mesmo, e nem lembro da última vez. A avó nunca reclamou. Me criou com aquele jeito de mulher sertaneja, e firme, seca às vezes, mas nunca negligente. Me ensinou a cozinhar com lenha, rezar de olhos fechados e andar sozinha pelas estradas de terra sem abaixar a cabeça para ninguém. E toda noite, antes de se deitar, fazia seu ritual silencioso, cobria os espelhos da casa com pedaços de pano. Um vermelho, outro bege, um florido com cheiro de naftalina. Colocava sobre o espelho oval do quarto, sobre o retangular da sala, até sobre o pedacinho de vidro rachado do banheiro do lado de fora. Eu achava bonito, quase poético. Mas também esquisito. Perguntei uma vez por quê. Ela respondeu só assim: espelho é olho que não pisca, menina. Melhor tampar quando escurece. Na hora eu ri. Ela não. Cresci com aquilo e, com o tempo, parei de dar importância. Era só coisa de velho, dizia para mim mesma. Cada um com suas manias. Mas quando ela começou a ficar esquecida, a coisa mudou de tom. Esquecia a panela no fogo, chamava meu nome como se eu ainda fosse criança, dizia que ouvia passos à noite mesmo quando não havia mais ninguém na casa além da gente. O posto de saúde disse que era demência inicial. A cuidadora que vinha uma vez por semana achava que era tristeza. Eu achava que era só velhice. Mas nada explicava o que ela começou a dizer de madrugada, quando pensava que eu estava dormindo. Tem coisa que vem da escuridão do espelho, se a gente não cobrir, ela passa. Comecei a dormir no quarto com ela. Já estava com 19 anos, trabalhava na mercearia da Dona Fátima, e a casa era nossa só. Eu não podia deixá-la sozinha. Ela me dava trabalho, mas eu devia a ela tudo que sabia da vida. Só que quanto mais o tempo passava, mais ela mudava. Mais assustada ela parecia. E então, numa noite de segunda-feira, cheguei cansada do trabalho e percebi que ela não tinha coberto nenhum espelho. Vó, a senhora esqueceu dos panos? Ela virou o rosto devagar, com os olhos bem abertos, como se algo estivesse atrás de mim. Não adianta mais. Eles estão soltos agora. Arrepiou até os fios do meu pé. Tentei não dar importância. Talvez ela só tivesse esquecido e inventado isso como desculpa. Mas naquela noite, algo me acordou. Um som metálico, como se uma colher tivesse caído no chão. Olhei no relógio, em 2h17. Me levantei com o coração disparado e fui até a sala. A luz do lampião tremia. O espelho ainda estava descoberto. E ali, parada diante dele, fiquei sem ar. Meu reflexo não me seguia. Fiquei imóvel. Pisquei. O reflexo não piscou. A coisa que me olhava do outro lado do vidro tinha meu rosto, meu corpo, meu cabelo preso do mesmo jeito, mas não era eu. O olhar era fundo, pesado, como se soubesse de algo que eu ainda não tinha vivido. Como se tivesse me esperando.
Voltei correndo para o quarto, cobri o espelho com um pano velho e abracei minha avó. Ela nem abriu os olhos, só murmurou: "Uma vez que eles sabem quem você é, e eles não esquecem." Desde então, toda noite, quando o céu escurece e o vento bate nas telhas, eu me pergunto o que exatamente vive por trás daquele vidro. E se um dia, ele quiser sair de novo? No dia seguinte, tentei seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Acordei cedo, como sempre, com o canto do galo do seu Zé do outro lado da cerca, fiz o café no bule de esmalte lascado e dei o mingau de milho para a avó. Mas ela estava calada demais. Olhava fixo para a parede da cozinha, como se visse um vulto no reboco. "Vó?" Ela não respondeu. Só apertou o terço na mão e continuou mexendo os lábios em silêncio. Com o passar das semanas, percebi que ela só voltava a si quando escurecia. Era como se durante o dia, a mente dela vagasse, mas à noite, voltava. E sempre para a mesma coisa, os espelhos. Ela voltava a cobrir todos, mas agora fazia isso com mais pressa, como se estivesse atrasada para um compromisso que não podia falhar. Foi numa sexta-feira, depois de uma tempestade seca, naquela que vem com vento, trovão e nem uma gota de chuva, que resolvi visitar Dona Lourdes, a beata da comunidade. Ela era conhecida por saber de tudo e de todos. Sabia rezar para cobreiro, cortar vento virado e desmanchar mal. Sua avó mexeu com o espelho depois da morte do marido e disse, sem que eu perguntasse: "Você era pequena demais para lembrar." Me contou que, anos atrás, quando meu avô morreu de repente, vó Maria passou semanas olhando fixo para o espelho da sala, chorando baixo. Diziam que ela conversava com ele ali. Que ficava dizendo, "Só mais uma vez, aparece só mais uma vez para mim." E foi nessa época que ela começou com os panos. "Tem gente que chama", e sussurrou Lourdes, abaixando o tom. "Mas não sabe o que vem." Voltei para casa com a cabeça cheia. Não queria acreditar nessas coisas, mas o medo não é coisa que a gente escolhe. E à noite, quando olhei para os espelhos cobertos, comecei a reparar, todos tinham pequenas marcas nos panos. Como dedos pressionando do lado de dentro. Quase imperceptíveis, mas estavam lá. Com o tempo, outros detalhes começaram a aparecer. O rádio ligava sozinho, sintonizado numa estática aguda, como se alguém tentasse falar. O cachorro da vizinha vinha até a nossa porta toda noite e ficava parado, olhando fixamente para a entrada. Um cheiro de vela queimada tomava a casa inteira sem explicação. E minha avó cantava. Cantigas antigas, quase infantis, mas numa voz rouca, arrastada, como se estivesse embalando alguém ou algo, para dormir. Ela também começou a me chamar de outro nome e Ana. "Vai dormir, Ana. Já já ele volta." Perguntei quem era ele, mas ela se fechava, sempre. A única coisa que dizia era: "Foi por minha causa." Eu deixei ele passar. Então, numa noite abafada de outubro, enquanto cobria o espelho do quarto, notei que a fita adesiva que usávamos para prender o pano tinha sumido. Peguei um alfinete de costura e improvisei. Quando me virei, minha avó estava na porta, olhando para mim com olhos fundos, vazios. Tem coisa que se mostra só para mulher. Homem não vê. Mas você vai ver, Ana. Você vai ver. Eu quis corrigi-la. Dizer que meu nome não era esse. Mas não tive coragem. A partir daquele dia, ela não me reconheceu mais. Passava os dias me vigiando, como se eu fosse um estranho em minha própria casa. À noite, trancava a porta do quarto por dentro. Eu ouvia ela rezar. E depois, chorar. Sempre muito baixinho. Como quem se despede de algo que nunca foi embora. As vizinhas começaram a comentar: "A menina tá pálida. Essa casa tá carregada. Maria tá doidando, igual a mãe dela." E foi aí que descobri. A mãe da minha avó, Dona Otília, também viveu naquela casa. E também cobria os espelhos. Ninguém soube me dizer por quê. Só diziam que, um dia, ela acordou e não se viu mais no reflexo. Naquela mesma semana, desapareceu. Antes de continuar esse relato, posso te perguntar uma coisa, bem rápida. Você já sentiu que o reflexo no espelho estava estranho? Como se algo ali te observasse de volta, quieto, mas vivo. Talvez eu não devesse estar contando isso. Mas é que, às vezes, eu preciso saber se isso só aconteceu comigo.
comenta aí de onde você tá ouvindo. Qual sua cidade, seu estado? E, se já viveu algo assim? Me conta. Só pra eu saber que eu não tô sozinha. A partir do momento em que minha avó deixou de me reconhecer, a casa passou a ser outra. O cheiro do café deixou de ser aconchegante. Os estalos das telhas passaram a parecer passos. Até o vento da noite, que antes era só brisa seca, passou a carregar sussurros que eu não sabia de onde vinham. Foi numa terça-feira de céu branco, abafado, que percebi que havia mais reflexos do que espelhos naquela casa. Estava lavando o rosto no banheiro de fora, quando vi, pelo canto do olho, um vulto no vidro da janela. Me virei rápido e nada. Mas no reflexo, havia algo. Uma sombra fina, parada atrás de mim, como se estivesse encostando no meu ombro. Olhei direto. Vazio. Olhei de novo no vidro. A sombra ainda lá. Fechei a torneira com força e corri para dentro. O coração batia no pescoço. Tremi as mãos o resto da tarde. Naquela noite, cobri os espelhos 2 vezes. Usei prego, fita, e até empurrei um armário na frente do maior da sala. Mas não adiantou. Às 3 da manhã, ouvi o barulho de algo caindo. Era o espelho do banheiro. Estava estilhaçado no chão, mesmo sem vento, sem porta aberta, sem ninguém por perto. E o pior, não me vi nos cacos. Me ajoelhei para juntar os pedaços e o que vi me fez soltar um grito abafado, e em cada fragmento, meu reflexo fazia um gesto diferente. Um sorria. Outro piscava. Outro me olhava com raiva. Todos eram eu. Mas nenhum era eu. Joguei tudo no saco e enterrei atrás da casa antes do sol nascer. No dia seguinte, minha avó estava mais lúcida do que nunca. Fez cuscuz, varreu a varanda, e até penteou meu cabelo como fazia quando eu era pequena. Me sentei ao lado dela na rede, esperando que aquele fosse um respiro, um alívio. Foi então que ela me contou a verdade. Pelo menos, a parte que sabia. Quando teu avô morreu, eu queria tanto ver ele de novo, que comecei a rezar para dentro do espelho. Feito reza de novena, todo dia. E uma noite, ele apareceu. Mas não era ele, Ana. Eu fiquei imóvel. Era parecido. Mas era como se ele estivesse por fora da alma. O olhar vazio, mas sorrindo. Ele me chamou. Falou que queria entrar. Que se eu deixasse o espelho destampado, ele podia ficar. Ela enxugou uma lágrima que escorreu sem aviso. Só que quem entra, não sai sozinho. E eu deixei ele entrar. E o que aconteceu? Perguntei, a voz engasgada. Primeiro foram os barulhos. Depois as vozes. Depois, a lembrança. Eu esqueci quem eu era, Ana. Por um tempo, fiquei do outro lado. Olhei para ela, incrédula. Achei que tinha voltado sozinha, mas agora vejo que voltei acompanhada. Ela se levantou da rede, foi até o quarto, e tirou debaixo da cama uma caixa pequena, de madeira escura. Lá dentro, guardava um espelho redondo, antigo, com manchas pretas nas bordas e um trincado leve no canto. Me entregou com as mãos trêmulas. Esse é o espelho da mãe dela, eu disse. O primeiro da casa. O que começou tudo. Ele nunca foi coberto. Era dele que ela não conseguia se afastar. Por que me dá isso? Porque agora, é você quem eles querem. Tranquei aquele espelho num baú e enterrei no fundo do quintal. Rezei, joguei sal grosso, pedi para Dona Lourdes benzer a casa. Durante uns dias, as coisas pareciam melhorar. Os panos ficavam no lugar, a avó lembrava do meu nome, até o cachorro da vizinha parou de vir latir no nosso terreiro. Mas era só ilusão. Numa noite, acordei com a voz da minha avó vindo da sala. Fui até lá devagar. Ela estava parada diante do espelho da sala, e o que eu jurava ter trancado atrás do armário. Estava destampado. Ela murmurava. Deixa eu ver ela só mais uma vez, ela era tão pequena. Vó, o que tá fazendo? Ela se virou. Mas era o meu rosto que ela usava. O choque foi tão grande que dei um passo para trás. Pisquei. Era ela de novo. Cansada. Chorando. Me desculpa, Ana, e me desculpa. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Foi nesse momento que entendi que ela não falava de mim.
Nunca falou de mim. Falava da outra Ana. Aquela que ficou no espelho. E eu, talvez só estivesse ocupando o lugar dela. Foi numa manhã de sábado que a carta chegou. Um envelope simples, sem remetente, deixado debaixo da porta da frente, sem que ninguém visse. Nele, apenas uma frase rabiscada com caligrafia irregular. Na noite de Santa Luzia, nenhum espelho deve ficar descoberto. Fiquei gelada. Aquela data, em 13 de dezembro, e estava próxima. No povoado, dizia-se que na noite de Santa Luzia os olhos do outro mundo se abrem. Era o dia em que quem enxerga demais pode acabar enxergando o que não devia. Ou pior, ser visto por aquilo que mora no reflexo. Faltavam 5 dias. Mostrei o bilhete à minha avó. Ela apenas cruzou os braços e sussurrou. Foi numa noite dessas que tua bisa sumiu. Foi o dia que o espelho dela trincou pela primeira vez. A revelação me paralisou. Durante a semana, tentei ocupar a cabeça. Conversei com Dona Lourdes, que me deu um galinho seco de arruda para colocar atrás da orelha. Visitei Dona Fátima na mercearia, que falou que espelho é coisa de vaidade e vaidade atrai alma sem rumo. Até procurei os registros da família na igrejinha da praça. O padre Raimundo, que guardava os livros antigos desde o século passado, franziu o senho quando ouviu o nome da minha bisavó. Otília, essa família tem história pesada, minha filha. Tem sangue que, quando se olha demais, chama coisa que devia ficar quieta. Essas palavras ficaram martelando. Numa tarde abafada, fui visitar minha amiga de infância, Rita, que agora trabalhava como agente de saúde na zona rural. Uma das poucas pessoas com quem eu podia conversar sem medo de parecer doida. Tu lembra quando tua avó parou de ir para a igreja? Ela perguntou, tomando suco de umbu numa caneca rachada. Lembro vagamente. Eu era criança ainda. Foi depois que viram ela falando sozinha lá no batistério, olhando pro espelho da pia de água benta. Tava como se estivesse vendo alguém lá dentro. Mas igreja tem espelho? Tinha. Sumiu logo depois. Dizem que o padre quebrou e jogou no rio. Foi aí que me dei conta, os espelhos estavam sumindo do vilarejo. Um de cada vez. A escola trocou os banheiros por pias foscas. A farmácia cobriu o espelhinho da parede com papel de seda. Até a barbearia do seu Laerte agora usava só vidro fosco. Algo estava acontecendo. E todo mundo parecia saber, menos eu. Voltei para casa naquela noite com o estômago virado. Entrei devagar, sentindo o ar mais pesado do que nunca. Minha avó estava no quarto, tricotando em silêncio. O rádio tocava uma música antiga, arrastada, triste. Não havia mais espelhos descobertos, mas eu sentia olhos. Muitos. No chão da sala, vi pegadas descalças, pequenas demais para serem minhas ou da minha avó. Pegadas úmidas, como se alguém tivesse vindo da chuva, mas não havia chovido. Pior, vinham da parede onde o espelho costumava ficar, e iam até o meu quarto. Corri, com o coração martelando, e abri a porta. Lá dentro, tudo parecia normal. Mas ao lado da minha cama, em cima do baú onde enterrei o espelho antigo, havia uma boneca de pano. Eu nunca tive uma boneca. Chamei minha avó. Ela veio devagar, e quando viu a boneca, empalideceu. Essa era da Ana. Sua tia. A primeira Ana. Filha da Otília. A senhora nunca me falou dela. Porque ela morreu ainda criança. Mas, às vezes, eu sonho que ela não morreu. Só ficou do outro lado. Senti um peso no peito. Por isso a senhora me chama de Ana? Minha avó me olhou como se me visse pela primeira vez. Você se parece muito. O mesmo olhar, às vezes até a voz. Às vezes, eu me confundo. Pela primeira vez, me perguntei, e se não fosse confusão? E se o espelho tivesse trocado nossas histórias? Naquela noite, dormi abraçada à boneca. O pano cheirava a mofo, mas havia um calor estranho nela. Como se alguém ainda a estivesse usando. E quando fechei os olhos, vi a menina do espelho. Ela sorriu. Mas dessa vez, não era um aviso. Era um convite. O dia 13 de dezembro amanheceu com o céu de um cinza estranho, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Nenhum pássaro cantou. Nem o galo do seu Zé se ouviu naquela manhã.
Era noite de Santa Luzia, e mesmo sem ninguém dizer nada, todo o povoado sabia. Na rádio, o locutor fez menção à Santa das Visões, pedindo proteção contra aquilo que não se pode ver nem explicar. E depois, sem mais, saiu do ar. Passei o dia evitando olhar qualquer superfície reflexiva. Tampei até a bacia de alumínio da cozinha. Mas havia algo mais fundo me incomodando. Um desconforto no corpo, como quando se dorme com febre e acorda sem saber se é você mesma dentro da sua pele. Na hora do almoço, minha avó me chamou pelo nome certo e o meu de verdade. Clara, hoje você vai precisar ser forte. Eles vão tentar confundir. Quem? Perguntei, quase sem voz. Ela olhou para mim como quem olha por dentro da gente. Os que moram no lado de lá. Os que perderam o rosto, mas ainda lembram do nome. Não entendi. Mas não questionei. Já não questionava mais nada. Quando a noite caiu, o calor aumentou de um jeito antinatural. Era como se o ar estivesse fervendo. As velas se apagavam sozinhas. O lampião estalava. E os panos dos espelhos começaram a cair. Um por um. Não pela ação do vento, ou de alguma corrente de ar. Eles simplesmente descolavam, como se alguém por dentro os empurrasse com os dedos. Corri pela casa recolocando todos, pregando com fita, com arame, com o que achasse. E quando terminei o último, o da sala, minha avó não estava mais no quarto. A porta da frente rangava, entreaberta. Lá fora, a escuridão era densa, sufocante. Encontrei ela sentada no banquinho da varanda, com a boneca da Ana no colo. Eles estão chamando, e disse, olhando para a estrada escura. Mas dessa vez, é você que eles querem. Por que eu? Perguntei, trêmula. Porque você é o reflexo. Você é a parte que ficou aqui quando a Ana foi embora. Meu corpo gelou. Como assim? Ela virou o rosto devagar. E então falou, com a voz de quem já não vive mais só neste mundo. Ana não morreu. Ela foi levada. A Otília fez um pedido no espelho e perdeu a filha. Mas o espelho nunca fica vazio. Ele devolve. Devolve algo parecido. E agora, você está rachando. Senti um zumbido forte nos ouvidos. Meu corpo começou a formigar. A boneca me olhava com olhos de linha preta e, ainda assim, era como se me encarasse com raiva. Voltei correndo para dentro da casa. Os espelhos haviam caído ao chão, como se tivessem sido empurrados por dentro. Nos vidros, eu via múltiplas versões de mim mesma, se mexendo fora de ritmo, cada uma com um olhar diferente. Uma chorava. Outra sorria. Uma gritava. E outra, estava imóvel, olhando diretamente para mim, com os olhos escuros demais. E foi essa que saiu do espelho. Não houve som, nem vento, nem grito. Ela simplesmente atravessou o vidro, como se fosse uma cortina de água. Parou diante de mim. Tinha meu rosto, mas não tinha alma. A pele era opaca. Os olhos não eram olhos. Você já teve tempo demais, disse, com a minha própria voz, mas sem emoção. Agora, é minha vez de viver. Tentei correr, mas as pernas não respondiam. Ela deu um passo. Depois outro. Foi quando minha avó apareceu atrás dela, com o espelho da Otília nas mãos. Não. Ainda não. Gritou, e arremessou o espelho no chão. Ele se estilhaçou em 1000 pedaços. A cópia parou, olhou para os cacos, e por um instante pareceu em hesitar. Foi aí que entendi, o espelho era a âncora. A passagem. Comecei a recolher os pedaços, cortando as mãos, gritando, enquanto a coisa avançava. Mas quando toquei o maior dos cacos, vi algo dentro dele, na menina. A Ana verdadeira. Ela olhou para mim. E piscou. Então, sem pensar, enfiei o caco no próprio peito da minha cópia. Ela não gritou. Apenas rachou. Como o vidro. E caiu no chão, se despedaçando em sombras. Minha avó caiu também, exausta. O lampião estalou e apagou. Ficamos no escuro. Respirando como quem volta à vida depois de quase morrer afogada. Na manhã seguinte, a casa estava diferente. Mais leve. O calor tinha ido embora.
Mas no fundo do quintal, onde enterrei os cacos, havia pegadas descalças. E apenas um único caco intacto, com meu reflexo dentro dele, me olhando, sem piscar. Nos dias que se seguiram, a casa parecia respirar aliviada. Os panos continuavam sobre os espelhos, mas já não caíam. O rádio voltou a funcionar sem interferência. A chaleira apitava no tempo certo. Os passos invisíveis cessaram. Era como se um nó antigo tivesse sido desfeito. Mas eu não conseguia descansar. Minha avó mal falava. Passava o dia sentada na cadeira de balanço, com a boneca da Ana no colo, cantarolando uma cantiga que eu nunca tinha ouvido antes. O olhar dela parecia longe. Como se uma parte ainda estivesse presa em algum lugar entre o ontem e o que nunca devia ter acontecido. Comecei a limpar a casa inteira, como quem tenta apagar vestígios de um crime. Tirei a poeira dos cantos, queimei os panos velhos, joguei fora todos os espelhos soltos. Mas ainda havia aquele caco intacto, enterrado no quintal. E nele, meu reflexo continuava ali, imóvel, me observando de dentro da terra. Pensei em quebrá-lo. Mas não consegui. Alguma coisa me impedia. Um sentimento estranho. Como se aquela versão minha, e a do outro lado, ainda estivesse conectada a mim de alguma forma. Numa manhã, enquanto estendia roupa no varal, ouvi minha avó chamar meu nome do quarto. Mas quando entrei, ela estava dormindo profundamente, respirando com dificuldade. E foi só então que percebi, a voz que me chamou não era dela. Era a minha própria voz. A partir daí, comecei a notar pequenas falhas na realidade. Coisas que antes pareciam bobas, mas agora não passavam despercebidas. Minha sombra às vezes se movia fora de sincronia. Meu reflexo no vidro da janela demorava uma fração de segundo a mais para me acompanhar. Algumas manhãs, acordava com as mãos sujas de terra e mesmo sem ter saído do quarto. Uma noite, sonhei com Ana. Ela estava sentada num campo seco, de vestido branco encardido, costurando uma boca com linha vermelha. Não era para você ter ficado, e disse. Agora o espelho tá vazio. Acordei com gosto de sangue na boca. E quando fui ao banheiro cuspir, vi que havia um pequeno corte no meu lábio, como se tivesse sido costurado e depois forçado a abrir. Parei de dormir. Andava de um lado para o outro, as olheiras crescendo, o corpo esgotado. Mas mais do que o cansaço físico, era a sensação de estar me perdendo, de estar me desencaixando da realidade. Um dia, Dona Lourdes apareceu com um bolo de milho e disse: ouvi dizer que o vento parou de bater na sua casa. Isso nunca é bom sinal. Fingi que não entendi. Ela não insistiu, mas antes de sair, deixou um pote de sal grosso e disse: coloque isso no batente da porta. Se escurecer, é porque ainda tem coisa querendo entrar. Naquela noite, coloquei. Na manhã seguinte, o sal estava preto. Contei para minha avó. Ela apenas balançou a cabeça, sem me encarar. Você não voltou inteira, Clara. Deixou um pedaço de si lá dentro. Comecei a me observar mais atentamente. E foi aí que percebi. Minhas fotos antigas estavam mudando. Na imagem do meu aniversário de 15 anos, eu sorria, mas agora, no retrato, minha expressão era neutra, o olhar vazio. Como se algo tivesse refeito a lembrança com outra versão de mim. Na da formatura do ensino médio, minha cabeça estava levemente virada, coisa que nunca foi. E, por fim, na única foto que tinha com minha mãe, e ainda pequena, no colo dela, meu rosto estava borrado, como se alguém tivesse passado o dedo molhado sobre a imagem. Aquilo me tirou o chão. Passei o dia inteiro tentando encontrar alguma prova de que eu ainda era eu. Vasculhei cadernos antigos, cartas que escrevi, pedaços de mim espalhados em memórias. Mas tudo estava mudando. Como se, pouco a pouco, a Clara estivesse sendo substituída. Por quem? Por o quê? Naquela noite, minha avó olhou para mim e sussurrou: se quiser se salvar, tem que fechar o espelho por dentro. Como? Tem que entrar. E convencer ela a sair. Mas eu já sabia, ela não quer sair. Eu não sabia mais o que era ser inteira. Sentia como se partes de mim estivessem espalhadas entre o espelho, os cacos, as fotos, e os olhos de quem me olhava, como se tentassem adivinhar quem eu era, ou quem eu tinha sido. Mais de uma coisa eu tinha certeza, não podia continuar esperando o reflexo vir me buscar.
Dessa vez, eu ia até ele. Naquela noite, depois que minha avó dormiu, fui até o fundo do quintal. O chão onde enterrei os cacos do espelho da Otília estava úmido, mesmo sem chuva há dias. Cavei com as mãos, puxando a terra fria, até sentir o toque do vidro. O maior caco ainda estava lá, e meu reflexo dentro dele, parado, me esperando. Peguei o pedaço com cuidado. Senti um calafrio que subiu pelo braço e gelou minha nuca. E pela primeira vez, eu falei com ela. O que você quer de mim? A resposta não veio por som. Veio como um pensamento enfiado dentro da minha cabeça. Quero o que você tem. O lugar. O corpo. O nome. Senti a raiva crescer. Raiva do medo. Raiva de mim por ter deixado aquilo se arrastar até aqui. Raiva de não saber mais quem era. Mas também, em algo novo, coragem. Na manhã seguinte, fui até o lugar onde tudo começou, o quarto da minha bisavó, que ficava trancado desde antes de eu nascer. A chave estava escondida atrás da imagem de Santa Luzia, na parede da sala. Minha avó não tentou me impedir. Apenas disse: se for entrar, vá com fé. E não aceite nenhum presente do outro lado. Abri a porta. O quarto estava empoeirado, mas intacto. Como se esperasse por alguém. Na parede, um espelho enorme, oval, com moldura de madeira escura e desgastada. Estava coberto com um lençol amarelo, envelhecido. Me aproximei devagar. Tirei o pano. Lá estava eu. Mas não era eu. Era a outra Clara. Ou a Ana. Ou o reflexo que não me deixava em paz. Ela estava mais nítida do que nunca. Mais sólida. E dessa vez, sorriu com ternura. Você demorou. A voz saiu de mim, mas não fui eu quem falou. O espelho vibrou. Senti uma pressão nos ouvidos, como se mergulhasse debaixo d'água. Depois, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava do lado de dentro. Era um espaço sem chão, sem teto, sem tempo. Um mundo refletido, cheio de versões incompletas de mim. Andei por entre os fragmentos, sentindo o peso de cada uma das vidas que poderiam ter sido minhas. A menina que ficou com a mãe. A que nunca foi deixada na casa da avó. A que morreu criança. A que enlouqueceu. E no centro de tudo, Ana, a verdadeira. Ela parecia ter minha idade. Mas os olhos eram antigos demais. Você quer voltar, e ela disse, com a voz calma. Mas para isso, tem que abrir mão do que deixou aqui. O que eu deixei? A dúvida. Ela me estendeu a boneca. A mesma. Suja, poída, costurada 1000 vezes. Peguei sem pensar. E nesse instante, ouvi a voz da minha avó, vinda de longe. Não aceite nada. Tarde demais. A realidade estremeceu. O chão, ou o que quer que me sustentava ali, cedeu. Senti meu corpo sendo puxado por uma força densa, escura. As versões de mim começaram a rir. Umas choravam. Outras gritavam. E Ana apenas me olhava, com tristeza. Você nunca esteve inteira, Clara. Mas agora, pode escolher o que quer manter. Foi quando entendi. Aquilo não era só sobre espelhos. Era sobre memória. Identidade. Dor. Eu precisava me lembrar de quem eu era, antes que tudo se desmanchasse. Fechei os olhos. Pensei na minha avó cantando para mim nas noites de febre. No cheiro do café coado. No som do feijão fervendo na panela de barro. No jeito como ela segurava minha mão quando cortava minhas unhas. Em mim. Clara. Senti um calor no peito. Forte. Vivo. E quando abri os olhos de novo, ainda estava ali. Mas as outras estavam sumindo. Inclusive Ana. Ela me olhou uma última vez. Não com raiva. Nem com inveja. Com alívio. Agora você sabe. Sei. Vai embora. Mas nunca esqueça que há sempre um vidro entre o que somos e o que poderíamos ser. Dei as costas e caminhei até onde o espelho estava suspenso. Quando toquei a superfície, não havia mais reflexo. Apenas minha própria pele, quente, pulsando. Viva. A atravessei.
E voltei. Caí no chão do quarto da Otília, arfando. Minha avó estava lá, chorando. Você voltou sozinha, disse, surpresa. Não. Ela me deixou voltar. Ficamos ali, abraçadas. E o espelho? Cobri com o mesmo pano amarelo. Mas, lá dentro, a Clara do outro lado agora dormia em paz. Ou, pelo menos, era o que eu queria acreditar. Os dias seguintes passaram como um sonho confuso. A casa estava mais silenciosa do que nunca. Não havia estalos no teto, nem sombra nos cantos. Mas aquilo não era paz. Era espera. Minha avó voltava aos poucos, como quem retorna de uma viagem longa e cansativa. Ela já falava meu nome com clareza, olhava nos meus olhos. Mas havia uma tristeza funda ali, como se ela soubesse que ainda não tínhamos terminado. Você pode ter voltado, disse ela certa manhã, enquanto dobrava panos no terreiro. Mas espelho é coisa que nunca se fecha por completo. Só se aprende a viver com ele. Tentei ignorar, seguir a vida. Voltei ao trabalho na mercearia da Dona Fátima, conversei com Rita, que comentou que minha pele estava diferente, mais pálida, mais fina. Não respondi. Sorria, mas por dentro algo vibrava, instável. À noite, sonhei com a boneca. Ela estava em cima do espelho coberto no quarto da Otília. Sentada como uma sentinela. Os olhos de botão agora estavam abertos, costurados, mais abertos. No sonho, eu sabia o que aquilo significava. Alguém queria sair. Na manhã seguinte, encontrei o pano do espelho rasgado ao meio. Não caído. Rasgado, como se algo tivesse empurrado de dentro para fora. Pegadas de terra voltaram a aparecer, indo da sala até o quarto. Dessa vez, eram duas. Uma de criança. E outra, do meu tamanho. Mostrei para minha avó. Ela ficou em silêncio, depois disse: Você acha que ela deixou você voltar só por bondade? Ela me deixou escolher. Eu escolhi ser eu. Sim. Mas e ela? O que ela escolheu? As palavras me atingiram como pedra. O que Ana queria, de verdade? Fui até a caixa de lembranças que guardávamos, e velhos papéis, santinhos, fotos que resistiram ao tempo. No fundo, encontrei um pedaço de caderno amarelado, com letra infantil. Hoje mamãe brigou comigo. Disse que eu não podia falar com o espelho. Mas é só ele que me ouve. Ele diz que um dia eu vou ser alguém de verdade. Que do outro lado eu existo. Era Diana. A verdadeira. A menina que ficou presa. A raiva me encheu o peito. Não da Ana. Mas da herança que foi passada de geração em geração, sem que ninguém tivesse coragem de quebrar o ciclo. Era sempre a mulher que ficava. A que perdia. A que era esquecida do outro lado. A avó da minha avó. A mãe dela. Ana. E agora, eu? Não. Voltei ao quarto da Otília determinada a resolver aquilo. Enterrei a boneca no quintal. Cavei fundo, como se enterrasse um segredo antigo. Joguei sal por cima, rezei, e cobri tudo com pedra. E ainda assim, naquela noite, a boneca apareceu sentada na cabeceira da minha cama. Não havia mais dúvida. O espelho estava reabrindo. Está chegando a hora, Clara, disse minha avó, num tom que misturava medo e aceitação. Mas agora não é mais só a Ana. Você abriu coisa maior. O que quer dizer? O espelho é só o começo. Ele é só a porta. Agora que ele viu que você pode ir e voltar, outros vão querer também. Olhei para o reflexo da janela. Pela primeira vez, não vi nada. Nem eu. Nem ninguém. Vazio. Foi aí que percebi o que realmente estava acontecendo, e eu estava sumindo de novo. Mas dessa vez, não por esquecimento. Estavam me apagando. As fotos continuavam mudando. Meus cadernos agora tinham uma letra que não era minha. Na rádio, anunciaram o nome de uma moça desaparecida, Clara Alves, 24 anos. Morava com a avó no povoado de São Jerônimo do Sertão. Mas eu estava ali. Ou não. Voltei ao espelho da Otília. O pano caído no chão. E lá, dentro do vidro, uma multidão de reflexos me esperava. Claras. Anas.
Versões minhas que eu nunca fui. Outras que fui por um tempo. Uma mistura de todas e de nenhuma. E no centro, ela. Agora adulta. Sorrindo. Pronta para voltar, Clara? Eu respirei fundo. Sabia que o último confronto viria logo. Mas também sabia que nem todas voltam. No fim da tarde, o céu ficou vermelho como barro molhado. A mesma cor do pano que minha avó usava para cobrir o espelho da sala. Ela estava sentada na cadeira de balanço, imóvel, como se esperasse pela sentença de um juiz invisível. Hoje vai ser o fim, vó? Perguntei. Ela não respondeu. Só me entregou o terço dela e apontou com a cabeça para o quarto da Otília. Lá, o espelho já estava descoberto. Mas algo estava diferente. Não havia reflexo nenhum. Nem o meu. Nem o de Ana. Nem distorção. Nem sombra. Apenas uma superfície escura, como água de poço. Entrei devagar, o coração batendo no ouvido. O ar era denso. Um zumbido agudo tomava o ambiente, como se as paredes estivessem vibrando com uma tensão elétrica invisível. De repente, a superfície do espelho ondulou. Como se fosse líquido. E então, ela surgiu. Ana. Crescida. Com o meu rosto. Com a minha voz. Mas não com a minha alma. Não precisava ter cavado tanto, e disse. Eu teria saído de qualquer jeito. Você só acelerou. Não vim para brigar. Vim para acabar com isso. Ela riu. E você acha que tem escolha? Em um movimento rápido, ela atravessou o espelho, sem ruído, sem impacto, como se o vidro fosse feito de fumaça. Agora estávamos frente a frente. Duas versões de uma mesma dor. Ela se moveu como quem já sabia cada passo que eu daria. Porque ela me conhecia melhor do que eu mesma. E então ela falou algo que me paralisou. Eu sou a que você esconde. A que queria gritar quando sua mãe foi embora. A que queria quebrar o espelho quando te chamaram de doida. A que sonhava sumir para ninguém sentir falta. Eu sou você. E você é o reflexo. Nesse instante, o chão do quarto rachou. A madeira estalou como ossos quebrando. A casa inteira gemeu. Pelos cantos do espelho, outras figuras começaram a surgir. Versões minhas. Da infância. Da adolescência. Das noites em que chorei calada. Dos dias em que me calei por medo. Todas me cercando. Elas só querem viver, e disse Ana, agora mais próxima. Você é só mais uma entre muitas. A diferença é que você voltou. E isso, quebrou a regra. Ela estendeu a mão. Mas se você se entregar, se deixar que eu fique, as outras descansam. E você desaparece sem dor. Simples. Como um suspiro. A mão dela tocou meu rosto. Era morna. Familiar. Como a minha. E por um segundo, eu quis. Quis entregar. Quis esquecer o peso, a dor, o medo. Mas foi quando ouvi a voz da minha avó. Não a real. A da memória. Você é mais forte do que imagina, menina. Espelho não tem alma. Você tem. Abri os olhos. Com a outra mão, segurei o terço com força. E com a força de tudo que guardei por anos, empurrei Ana de volta contra o espelho. Isso não é só meu corpo. É minha história. E eu decido o final. Ela gritou. Mas não com raiva. Com tristeza. Então você vai carregar todas nós. E foi sugada para dentro do espelho. No mesmo instante, as outras versões começaram a sumir, como cinzas sopradas pelo vento. O espelho rachou em 1000 linhas finas. E antes de se partir por completo, vi meu rosto verdadeiro. Sozinha. Clara. Quebrei o vidro com o terço. Cada caco caiu como se tivesse peso de ferro. A casa estremeceu. Mas dessa vez, silenciou. Saí do quarto suando, tremendo, mais inteira. Minha avó me olhou. E chorou. Agora você é livre. Todas nós somos. Lá fora, o céu clareava devagar. Um dia novo nascia. E na terra onde enterrei a boneca, floresceu uma flor branca.
Só uma. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Não aquele silêncio tenso, cheio de olhos invisíveis. Mas um silêncio mais rarefeito, como o som que fica depois de um trovão. A poeira baixa, os bichos voltam a cantar devagar. A casa respira. Clara também. Ela passou a acordar cedo, caminhar descalça pelo quintal, sentar com a avó na varanda e ouvir as galinhas. Começou a anotar suas lembranças, como se temesse perdê-las de novo e ou que não fossem realmente suas. Reescrevia a própria história com letras firmes, sem espelho por perto. A boneca foi enterrada uma última vez. Num lugar com sombra, terra batida e uma pedra com o nome Ana entalhado com canivete. Um nome que não podia mais ser esquecido. A avó recuperou parte do brilho no olhar. Voltou a cozinhar aos poucos, cantarolar enquanto limpava a casa. Mas nunca mais falou de espelhos. Nem de Otília. Nem de Ana. A rádio voltou a tocar forró antigo. A vizinhança voltou a bater na porta pedindo sal, emprestando pano de prato. E pela primeira vez, ninguém mais comentou a menina que falava com o reflexo. As fotografias, curiosamente, voltaram ao normal. Ou quase. Numa delas, uma que Clara jurava nunca ter tirado, ela parecia ainda criança, de vestido branco e fita no cabelo, segurando a boneca ao lado de uma mulher jovem, de traços parecidos com os seus. A assinatura no canto dizia: Otília e Ana, em 1943. Mas Ana não era Clara. E Otília não era só uma lembrança. Clara dobrou a foto e guardou na gaveta. Sabia que alguns mistérios não são para serem resolvidos, mas para serem aceitos. Como espelhos, nem sempre devolvem o que mostram. Às vezes, só nos lembram do que ainda está preso entre os dois lados. Na última noite antes de ir embora do povoado e rumo a um novo começo na cidade, Clara fez uma última coisa. Foi até o quarto da bisavó. Entrou com uma vela acesa. O espelho estava coberto, mas ela não o tocou. Apenas sussurrou: Obrigada por me deixar voltar. E, como se o vidro respirasse, uma névoa fina surgiu por dentro, formando lentamente o contorno de um rosto. Era o seu. Mas com o olhar em paz. Apagou a vela, fechou a porta, e deixou o espelho do jeito que encontrou, coberto. Mas não esquecido. Anos depois, numa casa distante da serra, Clara morava sozinha, com poucos móveis e nenhuma superfície reflexiva. Certa noite, ao abrir um armário antigo comprado num brechó, encontrou um pequeno espelho oval preso na parte interna da porta. Enferrujado, manchado, trincado. Ela pensou em cobrir. Mas antes, olhou. E por um segundo, e só um segundo, o reflexo sorriu antes dela.